Juventus e a Ponte Preta quase se fundiram uma vez. Vocês sabiam disso? É a história de hoje no Manto Juventino. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Desde a fundação, em 1924, o Juventus foi mantido pelo cotonifício Rodolfo Crespi, uma das maiores indústrias têxteis do Brasil, que empregava os operários que fundaram o clube. O clube, como nós já contamos aqui, foi fundado e batizado com o mesmo nome da fábrica, o que servia não só como homenagem ao patrão, mas uma forma de representar a empresa em partidas de futebol da várzea contra times de outras indústrias, lá na época da fundação do cotonifício Rodolfo Crespi, Futebol Clube. Quando o clube ingressou na primeira divisão, precisou trocar de nome para retirar o vínculo com a empresa e passou a se chamar Juventus, como nós já contamos aqui no canal. No entanto, ainda era a família Crespi que bancava as atividades do clube. O conde Rodolfo Crespi era mecenas e incentivador, mas não ficava à frente da operação juventina. Desde 1929, o presidente do Juventus era um de seus filhos, o conde Adriano Crespi. Segundo contam os livros e jornais, o conde Adriano Crespi mandava e desmandava e tocava o Juventus com mão de ferro. Sua gestão era alvo de duras críticas da imprensa, que falava em um triste feudo juventino. Nesse artigo do jornal Mundo Esportivo, não faltaram palavras duras e pesadas contra Adriano Crespi. Homem de mentalidade acanhada, explorador de milhares de operários, com um passado que nada recomenda. No Juventus é dono absoluto, cuja palavra ninguém tem coragem de contestar. E nisso reside o grande mal. Faz e desfaz, manda e desmanda, com uma ditadura instalada há anos. Em outro artigo do mesmo jornal, a metralhadora se voltou ao Conselho Deliberativo do Juventus. Nunca um presidente foi tão totalitário, ainda estão falando do Crespi aqui, né? Suas ordens têm a força de decretos e não podem ser revogadas, pois palavra de rei não volta atrás. E o Conselho Deliberativo, agora vem, hein? É formado de conselheiros de fancaria, que lá estão apenas para homologar e aplaudir os decretos do reizinho da Rua Javari. Bom, enquanto as duras críticas eram dirigidas ao conde Adriano Crespi, nos bastidores o conde preparava a sua saída de cena. É que no final da década de 40 o mundo havia mudado muito para aquele do início do século XX, quando a empresa, o cotonifício Rodolfo Crespi, foi fundada pelo pai dele, quando nasceu o Império Industrial construído pelo conde Rodolfo Crespi. E depois de passar por greves, bombardeio na fábrica na época da Revolução, crise econômica e guerras mundiais, as finanças da empresa já não eram as mesmas, né? O maquinário também começou a ficar defasado, e o Juventus mostrava-se um brinquedo caro de se manter. O futebol já começava a ficar caro naquela época. Enquanto isso, em Campinas, os dirigentes da Ponte Preta haviam tentado uma fusão com o Comercial da capital, mas não tiveram sucesso. E com essa fusão, a Ponte Preta ela assumiria o lugar do Comercial na primeira divisão do Campeonato Paulista, sem precisar passar pela lei do acesso, pelo acesso da segunda para a primeira divisão. E com a especulação de que o conde Adriano Crespi estava descontente com os gastos, com as despesas do Juventus e pretendia encerrar as atividades do clube e não inscrever o Juventus para o Campeonato Paulista de 50, a Ponte Preta então investiu para tentar uma fusão com o Juventus. Em 19 de dezembro de 1949, foi realizada na Rua Javari uma reunião entre a diretoria do Juventus e os mandatários da Ponte Preta. A delegação, a comitiva campineira, foi formada por Ayrton José do Couto, Moisés Lucarelli e Irmante Lucarelli, 3 grandes dirigentes da história da Ponte Preta. De acordo com a ata da reunião, o conde Adriano Crespi informou que foi procurado pelos diretores da Ponte Preta que apresentaram proposta de fusão. Pela proposta, a Ponte Preta assumiria a folha de pagamento dos funcionários do Juventus, assumiria também todos os contratos dos jogadores do Juventus inscritos na federação e transferiria a sede do clube para Campinas, com a manutenção das cores, escudo e nome da Ponte Preta, fazendo com que o Juventus assim desaparecesse do mapa e sumisse do futebol. Essas informações, inclusive a transcrição das atas, estão no volume 2 da obra literária História da Associação Atlética Ponte Preta, de Sérgio Rossi, que nós consultamos lá no Museu do Futebol, na biblioteca lá no Pacaembu. Vale a consulta e a visita ao museu, inclusive, hein? E a proposta de fusão, então, foi levada à votação do Conselho Deliberativo do Juventus, e de acordo com o livro Gosto do Moleque Travesso, no dia 27 de dezembro de 49, e dos 33 conselheiros votantes, 23 votaram contra e 10 votaram a favor. Nesse momento, o Conselho Deliberativo do Juventus provou que, ao contrário daquilo que a imprensa dizia, ele não era só um fantoche das mãos do conde. O conde Adriano Crespi, por sua vez, derrotado, honrou ali as contas a pagar em aberto, pagou o que tinha que pagar e renunciou à presidência do clube. A imprensa não perdeu a chance de continuar criticando o Juventus. Eles criticavam o conde e agora criticavam a decisão dos conselheiros juventinos. Impressionado com a argumentação pueril de um grupo de idealistas, o Conselho Deliberativo do Juventus colocou de lado a oportunidade que a Ponte Preta oferecia ao clube de desaparecer com honra. Levados por sentimentos que não se encontram explicação na época em que atravessamos, emitiram votos contrários à fusão.
acompanhados de declarações solenes de amor ao clube e propósitos de batalhar por sua manutenção. Sobrou até para o conde essa saraivada de críticas. Ironicamente, o autoritário mandatário juventino não teria tido pulso no momento decisivo e, pior ainda, ao não conseguir os votos necessários para a aprovação da fusão, parece que o conde voltou atrás na palavra, frustrando os pontepretanos que já estavam sonhando com a vaga da primeira divisão. E quais foram então as consequências disso, dessa não fusão? Depois de 2 fusões frustradas, uma com o Comercial, a segunda com o Juventus, a Ponte Preta finalmente chegou à primeira divisão em 1951. E do lado do Juventus, o Juventus não acabou como os jornalistas mais críticos chegaram a cravar em suas previsões. Na verdade, precisando andar com as próprias pernas, o Juventus ele resolveu buscar novas fontes de recursos, já que não podia mais contar com o Conde Rodolfo Crespi, com o custo-benefício. E buscando a adesão então de novos sócios, realizando festas e eventos em sua sede, e isso ainda levaria ao clube a criação da sede social que manteria o Juventus por anos e anos, como mantém até hoje. Um dos motivos para acreditar que o Juventus poderia acabar com a renúncia do Conde Adriano Crespi estava no fato de que o clube tinha sua sede social no estádio da Rua Javari, que era imóvel de propriedade da família Crespi. Mas o Conde Adriano não tentou retomar o terreno e nem proibir a sua utilização pelo Juventus. Ficou mantida uma boa relação entre o Juventus e a família Crespi, que manteve nos seus primeiros 25 anos de existência o clube funcionando. O retrato do Conde Rodolfo Crespi continuou como presidente honorário perpétuo do clube na galeria de presidentes. O Juventus passou por momentos difíceis, mas conseguiu feitos como realizar sua primeira excursão para a Europa e construir a sua sede social no bairro da Moca. E ao contrário de clubes como o Comercial da capital, que desapareceu, e o Ipiranga, que se licenciou, o Juventus continuou disputando o Campeonato Paulista, como disputa até hoje. Bom, pessoal, esse é um dos capítulos mais interessantes da história do Juventus, essa história da quase fusão com a Ponte Preta, que poderia ter resultado no encerramento do futebol e no fim das atividades do Juventus aqui na Moca e a transferência de todo o clube para a Campinas. Esse momento foi decisivo, porque o Juventus então precisou aprender a caminhar com suas próprias pernas, e a Ponte Preta também, por outro lado, ela precisou juntar suas forças e também conseguir a sua vaga na primeira divisão com as próprias pernas, e os dois foram muito bem sucedidos nessa história. Não existem, pelo que eu saiba pelo menos, mágoas ou rusgas ou nada disso em relação a Ponte Pretanos e Juventinos, pelo menos não em relação a esse episódio, né? E a gente então continua contando nesse canal aqui histórias sobre o Juventus. Se você conhecia essa história ou já tinha ouvido falar, mas não sabia dos detalhes a fundo, por favor comente aí, deixe a sua opinião. E você acha que teria dado certo uma fusão entre Juventus e a Ponte Preta? Será que isso teria sido bom para que a Ponte conseguisse rivalizar, continuar indo rivalizando ali com o Guarani? E pro lado aqui do Juventus, pro lado aqui da Moca, a parte da identidade cultural, da presença social, comunitária do Juventus aqui na Moca, com certeza seria muito diferente do que aconteceu se o Juventus tivesse encerrado o seu futebol naquele ano de 49, né? Um grande abraço para você e comente aí, quero saber a sua opinião sobre esse capítulo da história do Juventus. Até a próxima semana com mais um vídeo, valeu!